Tayane Schmidt diz que está com depressão e vai processar todo mundo. E Betinho, lembra do Betinho da Montanha? O Betinha da Montanha não vai se safar dessa vez, porque ela vai descer o processo em todo mundo. Prestem atenção, senhoras e senhores, porque temos novas notícias bombásticas de dona Tayane Schmidt. Lembra dela? Aquela que abandonou o seu coleguinha lá no alto da montanha, lá no início do ano. Nós começamos esse ano maravilhoso de 2026, né, com um abandono de uma garota que abandonou o seu colega lá no alto da montanha e o cara ficou 4 dias preso no meio do mato. Então, hoje ela está dizendo que está muito mal, que está sofrendo ataques e se diz vítima da sociedade patriarcal. Vamos ver o que está acontecendo, senhoras e senhores. Hoje Tayane carrega um peso. Na universidade, nas ruas e em todo lugar, ela ficou conhecida como a mulher que abandonou o amigo. Com isso, ela desenvolveu uma depressão profunda e agora tem pensamentos suicidas. Ora, se não é a consequência das minhas ações. Ora, senhoras e senhores. O sofrimento é grande. Eu sofro bastante perseguição. Muitas pessoas me ameaçam, fazem julgamentos, né, sem saber da história. Recebi até mensagens falando ansiosa pelo teu suicídio, quando que tu vai tirar tua vida. O advogado da Tayane já procurou o Ministério Público para defender sua cliente. Presta atenção na vibe desse advogado aí. Contesta as multas aplicadas a Tayane ao longo de todo esse processo. Nós, de pronto, juntamos a petição dizendo que não aceitamos nenhum tipo de acordo com o Ministério Público. Nós vamos nos defender e a verdade virá à tona. A detalhe, o Betinho, ele não processou ela, tá? O Betinho, cara, ele não tem do que reclamar. A vida dele era uma vida normal, de um menino normal, de 18, 19 anos. E ele foi alçado à fama nacional. Aí fez publicidade com o Burger King, com a HBO Max, com um monte de canal e deve estar fazendo publicidade até hoje e ganhando uma grana. Tirou a barriga da miséria. Se ele não for muito trouxa e tiver gastado tudo em puta e tigrinho, ele ainda deve ter uma boa grana e vai ter essa boa grana por um bom tempo. Agora, a Tayane não. A Tayane foi realmente, não retalhada, mas ela foi ostracizada pela mídia, obviamente, né, porque ela é uma pessoa de caráter, no mínimo, duvidoso, né, e a internet foi a loucura com ela, realmente massacrou ela, porque o que ela fez foi impressionantemente cruel e vil. Além disso, na época, ela não demonstrou nenhum tipo de empatia com o fato dela ter abandonado o cara lá. Ela falou assim, ele ficou lá pra trás, eu não quero nem saber, eu não sei o que lá. Ela deu 1000 declarações de que, cara, pra ela, aquilo ali não era nada, que o cara tava perdido no mato, assim, e nada era a mesma coisa. As pessoas ficaram muito preocupadas, inclusive, na época, eu lembro muito bem, antes do Betinho aparecer, se levantava até a suspeita dela ter sido orquestradora ali do extermínio do Roberto, entendeu? Mas, graças a Deus, ele foi encontrado vivo, né, num sítio ali perto, 4 dias depois, e hoje ela está sendo retaliada até hoje. Cara, aí o que você vai dizer para uma mulher dessa? Na época, ela, com a zero fama que ela tinha, com todo o hate que ela tinha, ela ia para a internet, não para pedir desculpa, não para falar, meu Deus, eu fiquei muito mal de ter deixado esse cara lá, eu poderia ter, ele quase morreu, isso ia ser culpa minha, eu tenho muito arrependimento, eu quero muito fazer as pazes com esse cara, porra, ele merece tudo de bom na vida, que bom que ele tá vivo, que bom que ele foi encontrado. Não, ela começou a fazer stories na piscina, dizendo que as invejosas iam não sei o que lá, e tirar uma onda, como se ela fosse rainha da cocada preta, curtindo ali aqueles minutos de fama que ela estava tendo. E qual é o problema disso? O problema disso, cara, é que você pode mentir para algumas pessoas por algum tempo, mas você não pode mentir para todas as pessoas por todo o tempo. E quando a internet descobriu que ela tinha essa personalidade sórdida, né, ela foi
literalmente ostracizada por todos. Ela não conseguiu seguidor nenhum, que ela achou que ela ia conseguir. O Betinho, ele saiu de, sei lá, 1.000 seguidores, talvez ele não tivesse nem 1.000 seguidores, para 250 mil seguidores em questão de uma semana, né? E essa menina, que já tinha lá os seus 10 mil seguidores, ela continuou com os seus 10 mil seguidores até hoje, né? Provavelmente até hoje. Então, assim, ela foi realmente negligenciada assim pelas pessoas, e que bom, né? Que bom, né? Pelo menos a maioria das pessoas percebeu que essa menina tinha alguma questão. Mas olha só o que esse advogado vai falar. Está vindo. O Ministério Público oferece um acordo para ela de restituição de valores aos bombeiros, de serviços comunitários no Corpo de Bombeiros por 3 meses e, pasme, uma indenização à vítima, que sempre se coloca como um coitado, viu? Ele quase botou aspas na vítima. Ele é vítima, cara. Ele é vítima. E ele foi um coitado. Ele ficou preso no meio do mato, perdido por 4 dias, por culpa desta garota. Ele foi vítima. Inclusive, uma entrevista do advogado dizendo, olha, nós não queremos nada, mas nunca peticionou nos autos dizendo que efetivamente não queria nenhuma indenização. Para o advogado, Ele não moveu o processo contra ela e não pediu indenização, tanto que consta nos autos isso. Quem está pedindo indenização é o Ministério Público, pedindo indenização para o Corpo de Bombeiros, pelo transtorno que ela causou. Sacou? Tayane também é uma vítima dessa história. Nós precisamos entender que ela era só uma menina, 18 anos. Há um machismo estrutural, um entendimento de que a culpa vai sempre recair sobre a mulher. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você tá de sacanagem com a minha cara. Como é que você pode ter a cara de pau, a pachorra de meter uma frase dessa? Nós temos que entender que estamos sobre uma sociedade machista patriarcal. O que que tem? Mulheres não cometem crimes, mulheres não podem ser más, mulheres não podem fazer coisas cruéis e vis. Não podem. Qualquer coisa que a mulher fizer de vil e errado é por conta do machismo estrutural. Cara, olha que narrativa. E sabe por que ele está tendo essa cara de pau de falar isso? Ele está tendo essa cara de pau de falar isso porque há pouco tempo, há menos de um mês, ou talvez no máximo 2 meses, a gente teve o caso do Henri Borel, cuja a orquestradora da sua morte, né? O Henri Borel era uma criança e a mãe, né, a genitora, foi conivente com o assassinato do próprio filho. A juíza simplesmente deu um veredito dizendo que ela tinha perdão judicial porque ela já tinha sofrido muito com o patriarcado e o machismo estrutural da internet. Aí vem esse tipo de advogado que, cara, esses caras só querem encher o cu de dinheiro e ficarem famosos, né? É só isso que esses caras querem. E aí ele não tem escrúpulo nenhum. Escrúpulo nenhum. Se já teve jurisprudência para mulher ter perdão judicial, então vamos embora. Eu quero dizer que o machismo estrutural faz a culpa recair sobre a mulher. Quando que as mulheres têm denúncias ou perdem casos na justiça? Quando? Me relata um caso de um pai que conseguiu tirar a guarda da mãe. Cara, a mãe, ela precisa ser assim, a Elise Matsunaga, para conseguir perder a guarda dos filhos. Ela tem que ter cortado e fatiado o marido e espalhado ele pela cidade inteira, e ainda assim, talvez, ela ainda consiga ter a guarda dos filhos. Fazer os filhos irem lá visitar ela na prisão de vez em quando. A justiça é completamente ginocêntrica, completamente favorável à mulher. Não tem nem se tem um lugar que não é machista e patriarcal no sentido das decisões, é justamente o tribunal, o sistema judiciário brasileiro. Ele é altamente feminista, altamente feminista. E aí vem esse cidadão aqui, que eu considero um profissional não qualificado, um profissional oportunista, para dizer que ela está sofrendo machismo estrutural. Cara, isso é de um absurdo tão grande. Bom, vamos continuar. Nesse caso não foi diferente, né? Culparam uma mulher e elevaram a quase um santo, o tal Betinho. Tayane
Por que será? Por que será que culparam a mulher? Porque ela abandonou ele lá. E por que ele foi levado a um santo? Porque ele ficou 4 dias no meio do mato, sem uma gota de comida nem de água para consumir, e ele quase morreu. Será que foi por isso? Agora, nota para franjinha de pai ausente. Nota menção honrosa, né? Para a franjinha de pai ausente. Ficou 7 meses longe de Curitiba, voltou para a família, até tentou levar uma vida diferente, mas tudo é muito difícil para ela. Você começou. Até tentou levar uma vida diferente. O que é essa vida diferente? O que você quis dizer com... Eu acho muito bom essas notícias que falam por eufemismos. Sabe o que é uma vida diferente, senhores? É até tentou viver uma vida fácil. É isso que ele quis dizer. Uma faculdade de biomedicina. Eu fiz um período de biomedicina, só que eu era muito perseguida na faculdade. Elas ficavam me acusando que eu tinha abandonado ele. Eu ficava falando pra eu ir embora da faculdade, pra eu vai fazer uma trilha, que era pra eu desistir da faculdade. Eu não era bem-vinda lá. O Roberto, em nenhum momento, usa a rede social dele pra me defender e falar bem assim, ela não... Ela quer, bicho, ela quer que o Roberto, que foi abandonado por ela, que não quer ver essa mulher nem pintada de ouro, ela quer que ele vá em rede social para defendê-la. Senhora, você causou o maior mal que esse menino já sofreu na vida dele. É um trauma que esse cara nunca mais vai esquecer na vida dele. E foi você que causou. Você tornou o passeio insuportável. Você foi uma pessoa completamente insuportável durante todo o passeio e você abandonou o cara lá porque você achou ele um macho menor, um homem desprezível. E tanto que você desprezou ele, você abandonou ele por conta da hipergamia desenfreada, que só quer mais e mais e mais e homens melhores. Não tem empatia nenhuma esse ser. E aí ela quer que o cara tenha empatia com ela. Porra, bicho. Vai de lascar. Não aconteceu missão de socorro, ela ficou todo o tempo na base colaborando com as investigações. Ela, como ele falou no hospital, eu fiquei sabendo que ela foi me buscar, foi ajudar, me procurar. Peço que as pessoas sejam mais educadas, tenham mais consciência do que falam. Todo mundo sabe que ela não foi ajudar, todo mundo sabe que ela abandonou ele lá em cima, ficou nítido e notório que ela não se importava com nada, ela achava que ele ia dar algum jeito, ela abandonou ele lá em cima. Claramente, não vem com essa de que você não fez omissão de socorro, você fez sim omissão de socorro, todo mundo viu, todos os vídeos viram, as pessoas desconfiavam até que você tinha sido a causadora da morte do cara. É óbvio que o menino tá puto com você e é óbvio que a sociedade tá puta com você. E do que desejo para as outras pessoas. Muito bem, mas Mago, ela tem que pagar infinitamente? Ela tem que sofrer e ser escorraçada pro resto da vida? Não, claro que não. Mas ela precisa demonstrar dois valores muito importantes para a sociedade. 1, a capacidade de se arrepender. E 2, a capacidade de pagar pelos seus próprios erros. Se ela fizer essas duas coisas, as pessoas não vão ficar olhando para ela mais com esse olhar. É porque, e justamente porque a sociedade é ginocêntrica e é condescendente com as mulheres, tem até um nome isso, que é... esqueci o nome, mas eu vou lembrar já já. É um dispositivo biológico, social, que faz os homens, de maneira geral, a sociedade, passar a mão na cabeça da mulher, justamente por ela ter feições mais infantis, femininas, serem mais frágeis. Nós temos muito mais condescendência com a mulher do que com o homem. As mulheres têm menores penas, as mulheres sofrem muito menos, elas têm julgamentos muito mais simples e mais favoráveis a elas, as penas são muito menos duras, a progressão de pena feminina é totalmente diferente da masculina, elas têm muitos mais benefícios sociais. Depois bota nos comentários aí. Putz, esqueci o nome agora, eu vou lembrar depois. Eu vou botar, inclusive vai ser o nome desse vídeo vai ser esse fenômeno.
Então provavelmente você já está vendo o nome do fenômeno aí. Esse fenômeno é justamente o que faz os homens serem absolutamente condescendentes com as merdas que as mulheres fazem. As mulheres fazem coisas assim horríveis, do arco da velha, mas a sociedade passa a mão na cabeça das mulheres, assim como está passando a mão na cabeça dessa garota. Não é para ser assim. Não é para ser assim. As mulheres precisam ser responsabilizadas do tamanho do problema que elas fizeram, que elas causaram socialmente. Então ela mobilizou um monte de mídia, ela mobilizou corpo de bombeiro, serviço de resgate, tudo isso precisa ser indenizado. E ela tem que prestar esse serviço comunitário. Como não? Como você se recusa a pagar algo que você cometeu? A pagar uma pena de uma omissão de socorro que você de fato cometeu. Né? E se você se mostrasse arrependido, falasse, cara, eu realmente, olha, eu não me senti atraída por esse cara. Eu até subi com intenção de ficar com ele. Eu queria sim ficar com o cara no Réveillon, queria dar uma namorada lá em cima, lá no alto, no pico do morro lá, que eu esqueci o nome. Sacou? Eu queria muito. Eu tava afim, eu gosto de viver intensamente a minha vida e tal, não sei o quê. E não tem problema, cara. Não tem problema. Você tem o direito de fazer isso. Aí você poderia ter dito assim, aí, cara, eu acabei desinteressando por ele era meio blé, assim, a gente não se deu muito bem, e tá tudo bem, não era obrigado a se dar bem. E eu não aguentei, eu quis me afastar dele. Tá tudo legal, tá tudo legal. Você teria esse direito de falar isso. Entendeu? Só que aí você deveria continuar assim, mas eu me arrependo de ter abandonado ele lá, ele quase morreu, foi quase uma grande tragédia, ele sofreu muito, ele deve ter passado muito frio, muita fome, muita sede, muito medo, né? E ele estava no meio do mato, podia ter onça, podia ter um bando de bicho lá, podia ter bicho peçonhento, ele simplesmente poderia ter morrido e nunca mais ter sido encontrado. Né? Isso poderia ter acontecido. Então, eu me arrependo muito de ter deixado ele lá e que bom que ele está vivo. Então, eu peço desculpas para ele e desculpas para a sociedade por ter causado esse transtorno e eu vou pagar o que eu tiver que pagar. Acabou, bicho! Ninguém ia ficar bolado com você mais. Ninguém ia ficar chateado com isso. As pessoas iam falar assim, indulgência patológica. Lembrei, esse é o nome. Indulgência patológica. Indulgência é a capacidade de ser... indulgente é de perdoar os pecados, né? Indulgência é o perdão da sociedade, né? Então a indulgência patológica é quando você olha uma mulher e só porque ela é mulher, ela tem vantagens sociais, simplesmente pelo fato de ser mulher. A sociedade é mais dócil, é menos agressiva, é mais benevolente, sim, com as mulheres, e a sociedade é indulgente de forma patológica com as mulheres. Nesse caso especificamente, porque ela a personalidade dela é tão exótica, que ninguém gosta dela, ninguém gosta dessa menina, ela conseguiu criar uma indisposição nacional contra ela. Mas era simples, era só falar, eu me arrependo, estou disposta a pagar. As pessoas iam falar assim, pô, tá aí, teve uma atitude nobre, e a gente ia esquecer dessa mulher. Mas não, ela insiste em ser uma pessoa insuportável e agora puxou a última cartada, que é a cartada do machismo estrutural. É machismo, é misogininha. Então, meu caveira, se você não quer se relacionar com esse tipo de mulher, se você quer aprender a lidar e a detectar esse tipo de mulher, assim, só pelo cheiro, à distância, você clica em um dos links aqui que estão aqui embaixo, que você tem acesso aos meus cursos, às minhas mentorias e consultorias. Fechou? Bora pra cima e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.